Pretendo iniciar o curso de psicologia. Psicólogos, o que vocês me contam que nunca te contaram. Parte 2. Olá, meu nome é Otton, eu sou psicólogo clínico e ajudo psicólogos a terem um negócio sustentável dentro da psicologia clínica. Então, isso daqui é um conteúdo que eu vou reagir a uma postagem que eu vi lá no Threads, que eu achei muito interessante e que são conselhos que outros profissionais dão para uma pessoa que está querendo iniciar o curso de psicologia. Então, esses conselhos, eles são úteis, mas aqui eu vou concordar com alguns conselhos e eu vou discordar de alguns conselhos a partir da minha própria experiência, do meu próprio ponto de vista. Então, essa daqui é a parte 2. Se tu ainda não viu a parte 1 desse react, clica aqui no card, vai lá e assiste a parte 1 desse react. Então você está vendo aí a minha tela e o post foi da Jéssica Seibert, terapeuta emocional, e ela fez essa pergunta que eu fiz no início do vídeo. Pretendo iniciar o curso de psicologia, psicólogos, o que vocês me contam que ninguém nunca contou. Então vamos aqui continuar as reações e eu quero escolher aqui um comentário. Cadê? Vamos lá. Esse bem aqui, ó. Dudu Ragtime. Então ele diz assim, ó, ou ela, não sei, acho que é ele. Diz assim: os salários são muito, mas muito ruins. Para viver bem financeiramente, você tem que estar naquele 1% dos melhores profissionais. Então, sim, efetivamente, a gente tem salários ruins, né, dentro da profissão e ok, né, eu acho que não tem nenhuma profissão em que a categoria, né, que um grupo de profissionais esteja satisfeito com os seus salários, a não ser talvez o judiciário, ali a alta cúpula do judiciário talvez esteja feliz com o seu salário, com a sua remuneração, né? Até a Zita Psi, agora que eu tô vendo aqui, até a Zita Psi, ela comentou assim, ó, mas a maioria das profissões os salários tão ruins e é instável. Então isso daqui é um cenário genérico, geral do brasileiro, né, de entender que sim, os salários são ruins, os salários não estão legais, então isso daqui não é uma novidade. E aí ele diz, para viver bem financeiramente, você tem que estar naquele 1% dos melhores profissionais. Sim, isso daqui vai ser em todo o mercado. Eu não sei se 1%, tá bom? Eu não sei se seria somente 1%, mas sim, você precisa ser um bom profissional para se destacar no meio do mercado, tá bom? E é que bom, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque muitas vezes pode significar você ser bom tecnicamente, outras vezes significa você desenvolver determinadas habilidades, né, que não necessariamente tem a ver com a parte técnica, né? O que eu vejo muito psicólogo investindo é na parte técnica somente, né? Então eu preciso dominar muito bem a abordagem, eu preciso dominar certas técnicas, ser perfeito nesse negócio e acaba se esquecendo de outras habilidades que são tão importantes quanto a parte técnica, tá bom? Principalmente quem trabalha com psicologia clínica, né? Principalmente quem trabalha empreendendo de maneira autônoma. Então existem outras habilidades que você também pode desenvolver. Se você conseguir ser um profissional regular tecnicamente, no sentido de você resolver ali efetivamente os casos que chegam até você, de você conseguir ter uma média alta, 70% para cima de resolução de caso, de efetividade, né, de pessoas que vêm até você e você consegue ajudar essas pessoas, então ok, não estou dizendo para você ser medíocre, mas você pode desenvolver outras habilidades, assim como, por exemplo, marketing, apresentação, percepção de valor, comunicação, a tua própria personalidade. Então, algumas outras habilidades que são importantes para você construir esse bojo que é a tua atuação profissional. Então, não fica pegado a esse fetiche de abordagem, tá bom? Não fica pegado a esse negócio, certo? Porque isso daí, assim, não é a única coisa
que vai te garantir ter sucesso profissional. Não é a única coisa, tá bom? Então, e esse conselho aqui, esse daqui, foi mais um desabafo, né? Foi mais um desabafo. Tem um aqui pra cima que eu quero comentar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Essa daqui, ó, da Eliana Xistulino. Primeiro passo é compreender que temos um conselho omisso. Então isso daqui efetivamente acontece, né? Então se você já é profissional, talvez você já tenha percebido isso. Se você está começando o curso, né, se depare com esse tipo de realidade, porque sim, nós temos um conselho omisso. Em que sentido? No sentido de trabalhar por melhorias da própria classe. O conselho, tanto federal como regional, os regionais, trabalham a partir de uma perspectiva muito focada em ideologias políticas, né? Então, infelizmente, nós temos isso, né? Nós temos um conselho que é ativamente engajado em ideologias de espectro esquerda, né? De espectro progressista, e engajado em pautas políticas, tá bom? Então nós temos esse tipo de viés, esse tipo de foco do conselho, o que não necessariamente é algo negativo, mas como a atuação é somente ou majoritariamente voltada para essa perspectiva, então sim, isso se torna algo negativo, né? Infelizmente, né, nós poderíamos ter uma atuação do nosso conselho muito mais eficiente e eficaz no que diz respeito à classe trabalhadora em si, à ciência e à profissão, mas isso é esvaziado por questões políticas e ideológicas. Então sim, isso é um fato. Ela diz: a unidade não equivale ao serviço prestado, né? Que os colegas se tornam os nossos rivais, né? Então sim, isso também acontece, a gente tem uma polarização, como a psicologia, infelizmente, se tornou uma pauta política, se tornou uma pauta ideológica, né? Então tudo é política, então a psicologia ela tem que ser política, a psicologia tem que ser antifascista, a psicologia tem que ser cristã. Então essas pautas acabam gerando a polarização dentro da nossa classe profissional. Então, em vez de a gente estar melhorando os nossos recursos técnicos, científicos, isso não acontece na prática, né? Então a gente tem essa polarização, mas também a gente tem uma experiência que, se você faz parte de um espectro ou de outro, você vai encontrar bolhas que vão te acolher necessariamente. Então é uma questão disso, né? Então quem tem uma visão mais centro, quem tem uma visão mais equilibrada, talvez corra o risco de não cair em nenhuma bolha ou outra, né? Mas se você tem uma tendência a ser uma pessoa mais militante politicamente, então você, sim, sem dúvida nenhuma, encontrará bolhas, né? Em que você será acolhido sem dúvida nenhuma. Só que isso, logicamente, gera uma rivalização ali, né? Desses psicólogos mais à direita, de psicólogos mais à esquerda. A gente não tem piso salarial porque, como eu havia falado, o conselho ele é omisso, o conselho ele não briga pelas melhorias profissionais e científicas, né? Ele acaba só brigando por melhorias políticas e ideológicas. Aí as pessoas vão dizer assim: Alton, mas o conselho tem várias ações que falam do melhoramento, da evolução da ciência. Mas se tu for olhar, quando tu vai olhar mais de pertinho, essa ciência, na verdade, é uma ciência travestida de ideologia, tá bom? Então é um discurso, é um fortalecimento dito científico, mas que tem um viés ideológico muito mais do que científico, tá bom? Então isso aqui é algo que precisa ser pontuado. Ela está dizendo, os valores aqui, né, são os valores pagos são vergonhosos. Beleza, é isso que a gente estava falando, dois salários, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho uma outra coisa.
Deixa eu botar essa daqui, ó. Jasmine. Ela disse assim: estude por conta própria deveres contábeis da profissão. Sim, isso daqui é um ótimo conselho, tá bom? A gente não recebe esse tipo de conselho para quem está iniciando aí na psicologia clínica. Então é muito importante você conseguir compreender esses deveres contábeis. Isso daqui é muito importante, tá? Eu, por exemplo, atualmente eu tenho um CNPJ próprio, né? Mas trabalhei muito tempo com CPF. Só que isso, dependendo ali do teu faturamento, como já ultrapassei o teto do faturamento do CPF, então é mais viável o CNPJ. Então isso daí tudo você precisa saber, principalmente se você quer empreender, né? Ou se você quer ser um psicólogo autônomo, porque tem uma diferença, né? Nem todo mundo deseja empreender, nem todo psicólogo clínico é empreendedor, né? O psicólogo clínico ele é um profissional liberal, autônomo, mas não necessariamente ele precisa empreender, tá bom? Ponto 2 aqui: não prostitua a profissão com valores baixíssimos. Só nos desvaloriza e te prejudica porque não paga as contas. Né? Que a gente tem uma tendência aqui a um equilíbrio, né? Que é aquilo: se eu baixo o valor, se eu diminuo o valor do meu serviço, então eu tenho que compensar isso com um volume muito alto de serviço. Né? E para você entender essa dinâmica de agenda cheia, tem um conceito de agenda cheia nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Se tu quiser, clica lá que eu dou uma formulazinha sobre essa questão da agenda cheia. Né? Então o valor baixo não valoriza a profissão e acaba prejudicando porque não paga as contas. Agora, o que é esse valor baixo? Isso daqui é um debate que a gente pode falar muito. Né? Pode ser um valor objetivo ou pode ser um valor de acordo com um mercado específico, né? Há um contexto específico. Então esse valor baixo aqui a gente precisa conceituar de maneira mais consciente quando a gente estiver falando de precificação, tá bom? Ganha-se mal, então se tem rede de apoio, isso será essencial, certo? Então aqui ela tem possivelmente uma experiência negativa em relação ao retorno financeiro. Então ela está afirmando: ganha-se mal. Então eu vou dizer assim: depende, tá bom? Depende. Aí ela complementa, né? Então se você ganha mal, então tu tem que ter uma rede de apoio, porque isso será essencial, tá bom? Então eu, desde que eu me formei e saí da casa dos meus pais, eu casei e saí da casa dos meus pais, né? Os primeiros 6 meses de casamento, quem pagava as contas de casa era minha esposa, era minha mulher, né? Depois eu consegui engajar ali trabalhando e tudo mais. Então desde então a gente vive ali de maneira autônoma, assumo a maioria das contas de casa e tudo mais. Então tranquilo em relação a isso. Queria ganhar mais? Sem dúvida nenhuma. Ganho mal? Não. Tá? Então isso depende muito do posicionamento do profissional, depende muito de como esse profissional vai atuar, né? E das habilidades que ele vai desenvolvendo, da sua proposta de trabalho, tá bom? Então isso daqui é uma ressalva. Eu não posso afirmar que se ganha mal, né? A gente pode botar numa média que sim. Inclusive tem uma pesquisa muito interessante do Conselho Federal que diz que o profissional de psicologia, ele tem, para compor a sua renda, ele tem 3, né, 4, tem profissionais que têm até 7 atuações para poder conseguir compor a sua renda, né? Então isso daqui pode dizer de um cenário de má remuneração, mas também pode dizer de um cenário de má formação do profissional, não no sentido técnico, né, da ciência da psicologia, mas no sentido de visão de mundo, de percepção, de mentalidade acerca da própria profissão. Tá bom? Então eu vou até trazer um vídeo aqui falando sobre essa pesquisa porque é muito interessante, né? Então, os profissionais de psicologia trabalham em 3 lugares, 4 lugares para poder compor a sua renda. Eu, por exemplo, atualmente eu trabalho num único lugar, que é aqui no consultório, e o único serviço que eu tenho é o serviço de psicoterapia, tanto presencial como online. Então isso depende muito de profissional a profissional. Ela diz: faça terapia desde o curso, ok, em abordagem diferente, estude todas ao máximo, beleza. Participe de seminários, workshops, congressos e etc.
Isso daqui não necessariamente é importante, a não ser que você queira seguir uma carreira acadêmica. Então, ok, necessariamente você vai precisar, né, participar de seminários, workshops e congressos. Agora, se tu não tem o interesse em ter uma carreira acadêmica, o que é carreira acadêmica? Ir para a área da docência, fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, né? Se você não tem esse tipo de interesse, efetivamente esses seminários, workshops, congressos pouco tem a contribuir, né, com uma atualização prática profissionalmente falando. Pouquíssimo. Tu pode ter ali de repente um discurso, um estudo, algo atualizado, mas para efetivamente você utilizar isso na prática profissional é baixa relevância. Então, só se você tiver, né, um interesse acadêmico, aí sim, participe de seminário, workshop, congresso, etc. Se puder, ela continua, não trabalhe em clínicas conveniadas. Não sei, tá bom? Dependendo da clínica, você consegue ter um bom retorno financeiro, né? Então, principalmente o mercado atual, ele está muito ligado à questão da terapia ABA. Então, a gente tem bons salários, tá bom? Bons salários mesmo, né? Então, se for conveniado com uma ênfase na terapia ABA, então você pode ter um retorno financeiro bom se você tiver disponível e disponibilidade, disposição e sentido para trabalhar com a terapia ABA. A clínica conveniada no sentido de a psicoterapia para crianças que não seja ABA, adultos, jovens, adolescentes e outros públicos que estão relacionados a convênio, aí não, que tu vai possivelmente trabalhar por produtividade, quantidade de atendimento e o retorno, né, financeiro é baixo, né? Então você vai ganhar R$10 por sessão, R$15, R$20, R$50 por sessão, né? Vai precisar fazer um volume muito grande para ter um bom salário ali, ou um salário médio no final do mês. Vagas em concursos são escassas, sem dúvida nenhuma. Vaga de concurso é escassa. Se você for uma pessoa que consegue ter o desempenho muito bem em provas e fizer sentido para você fazer concurso, eu acho excelente, tá bom? É uma excelente maneira de você ter uma profissão, né? Uma carreira com uma estabilidade ali, uma certa estabilidade, né? E você conseguir desenvolver a profissão, tá bom? Eu não vejo muito sentido em concurso para mim, tá bom? Mas é um caminho a ser seguido. Então, se você tem uma habilidade em fazer provas, né, então você vai ter um bom salário, tá bom? Tem um motoqueiro aqui passando na avenida, toda vez esse motoqueiro passa especificamente, eu já conheço até o barulho da moto dele. Lá vai. Mas essa daí, o concurso, né, então, é para a pessoa que tem de fato uma habilidade, né? Então, se você tem habilidade para fazer prova, então sim, nós temos salários de 7 mil, né, fora os outros benefícios e tudo mais, 7, 9, às vezes num tribunal da vida. Então são salários bons para a realidade brasileira, que vai te colocar já aí a média, acima da média, né, de profissionais que trabalham de repente em outras áreas. Bom, tá, eu acho que é isso, né? Conselhos pragmáticos. Se você deseja, né, ter um negócio próprio de psicologia, se você deseja trabalhar com psicologia clínica, com consultório, seja presencial ou online, então acompanhe aqui o meu canal, porque eu vou estar conversando a partir da minha experiência sobre essa temática, né, de como a gente consegue ajudar outros profissionais a terem negócios sustentáveis, né? Eu já estou aí nesse caminho, já nessa trajetória em que tem um negócio sustentável, né, tanto presencialmente quanto online, né? Não sou uma pessoa que está aí começando agora e só está começando o consultório online, né? Não tem resultado, eu tenho resultados no mundo real, estratégias no mundo real, assim como também no mundo virtual. Então a gente vai conversar muito sobre modelo de negócios, né? Sobre ter uma percepção empreendedora, sobre como desempenhar esse tipo de papel, se você quiser ou empreender ou ser um profissional liberal, tá bom? Não necessariamente essas duas coisas
são necessárias e são conjuntas em si, tá bom? Então você pode querer somente abrir o teu consultório, mas não querer empreender, tá bom? Então não tem problema nenhum em relação a isso. Outras pessoas querem empreender e beleza, show de bola em relação a isso. Se você quiser saber mais sobre táticas, estratégias para melhorar a tua possibilidade de captar clientes, vai aqui nesse vídeo que eu estou colocando bem aqui, assiste lá, porque eu tenho uma percepção muito importante para passar para você e com certeza isso vai te ajudar a captar muito mais clientes. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.